Esse aqui chama Maicon. Olha bem a cara dele aí, porque quem faz uma vez já fez antes. Um cara desse tamanho começa a querer sapecar iaiá com uma menina de 15, ele tem quase 30. Aí ele encosta na menina e chama a garota assim, vamos até lá em casa. A menina disse, eu vou, mas vou levar uma amiga. Ele levou uma amiga, mais ou menos da mesma idade, já tem 15, a amiga tem 14. O que esse fez? Quando ele percebe, ele chama 5 amigos dele e decide fazer uma festinha. Festinha de sapeca iaiá à força. Resumo, abusaram das meninas, agrediram, só que no momento eles se descuidaram. E aí o que aconteceu? As meninas, uma delas conseguiu fugir e procurou a polícia e tal. Bom, resumo. A menina fugiu, as outras foram na polícia e tal. Só que o Maicon, foi o que a Lenisa me contou, ficou sabendo, né, que a polícia queria prendê-lo. Aí ele tem uma ideia que é, você já é um jirico, agora você teve uma completa. Ele contratou um monte de gente igual a ele, outros criminosos, para sequestrar as garotas. Quer dizer, já tinha cárcere privado, tinha abuso sexual, tortura, agora ele se meteu num sequestro. Não foi num rapto, num sequestro. Por quê? Ele queria uma troca. 2 dessas meninas estavam saindo da escola quando esses caras foram, e a levaram para esse cativeiro. Dá uma olhada. Levaram para esse cativeiro. E aí, esse aí entrou em contato com a família das garotas. Seguinte, nós soltamos elas se vocês retirarem as queixas contra toda a nossa quadrilha. A polícia foi e encontrou esse cativeiro. Exatamente. 4 foram presos. Aí, corta pra mim. O sujeito sequestrou, raptou, abusou, agrediu, bom, tudo que tinha, usou droga, tudo. O que aconteceu? Ele e outros 2 foram presos. Aí, o que aconteceu? Lei eleitoral. Não pode ser preso. Só pode ser preso depois de 48 horas do fim da votação. Resumo, agora ele está preso, porque o delegado ficou contando segundo por segundo. Põe no Cidade Alenisa. Uma escada de madeira, único acesso ao sótão que serviu de cativeiro para 2 adolescentes por 72 horas. E foi aí Aqui, ó. onde localizamos É fino aqui, ó. Os produtos aqui, ó. Tem pedra aqui. uma estufa, como vocês podem ver. Após a localização da estufa, no afã de localizar as vítimas do sequestro, passamos por ele. Ao que tudo indica, é um pé de cannabis sativa, L, maconha. Foi neste local que as 2 adolescentes, uma de 14 e outra de 15 anos, foram mantidas como reféns. Um ponto de drogas, onde os traficantes faziam o preparo e as embalagens de cocaína e maconha. Uma estufa caseira, fabricação da droga, provavelmente maconha, estojo de munição. Carregados. A polícia estourou o cativeiro quando as 2 tinham acabado de conseguir fugir. 4 criminosos foram presos. Eles teriam informações de que a polícia já estaria perto deles. Várias quantidade de crack. Outra pedra de crack. Nessas fotografias, além das drogas, há um computador que também foi apreendido.
Os investigadores acreditam que na memória do aparelho podem estar documentos com as ações da quadrilha. O computador era protegido por senha e vai passar por perícia. E esse equipamento aqui, ó, no mínimo fazia algum trabalho na rede, utilizando esse equipamento aqui, ó. A polícia só chegou até eles porque os bandidos já tinham praticado outros crimes com as adolescentes. E a investigação contra eles já tinha começado. Os indivíduos, sabedores de que a polícia estava no seu encalço, sequestraram elas numa segunda oportunidade, mantendo elas num outro cativeiro que não o primeiro, a fim de acobertar o primeiro crime. 3 bandidos identificados teriam ligação direta com os crimes. Um deles é este homem, Michael, de 27 anos. Ele é acusado pela polícia de ser o chefe da quadrilha e o mandante do sequestro. Tudo começou quando Michael, que conhecia uma das jovens, chamou a menina para ir até a casa dele. Ela convidou a amiga de 15 anos. E as duas foram até a casa do Michael, só que até o momento em que elas entraram, passou então a acontecer o seguinte: Michael chamou 5 outros comparsas e ali eles começaram a praticar vários crimes. As duas foram abusadas pelos 6 criminosos durante 3 dias. Além disso, elas permaneceram em cárcere privado. A polícia localizou e indiciou os 3. Entre os crimes, o de estupro. Os abusos sexuais teriam acontecido na casa de Michael. Os traumas nas vidas das duas famílias já eram imensos, quando mais uma vez elas iriam se tornar vítimas. 10 dias depois dos primeiros crimes, as duas amigas voltaram à rotina normal. Passaram, inclusive, a frequentar a escola novamente. E ao sair depois da aula para ir para casa, as duas novamente foram atacadas na rua, sequestradas, obrigadas a entrar no veículo desses 2 criminosos e foram levadas daqui para um segundo cativeiro. Lá, elas permaneceram esses 3 dias bebendo apenas água, não comiam absolutamente nada e os bandidos passaram a fazer extorsões com as duas famílias. Queriam que as duas famílias retirassem as queixas na polícia sobre o primeiro crime. Do segundo cativeiro, as jovens conseguiram fazer uma ligação para avisar as famílias que estavam em perigo. Por essa ligação, a polícia conseguiu chegar ao local. E foi nessa pracinha que as duas adolescentes foram encontradas por moradores aqui da região. Elas caminhavam com muita dificuldade, estavam debilitadas as duas e levadas daqui imediatamente para um hospital aqui do mesmo bairro, porque elas estavam até desidratadas. No mesmo momento em que as duas foram encontradas, poucos minutos depois que elas conseguiram fugir do segundo cativeiro, foi o momento em que a polícia já estava lá no local, prendendo os criminosos que foram encontrados no cativeiro. Michael e os outros criminosos foram indiciados, mas a polícia teve que liberar os 3 bandidos acusados de estupro por conta da lei eleitoral. Eles saíram pela porta da frente da delegacia. Os 3 foram reconhecidos como participantes do estupro coletivo que aconteceu no dia 12. É do dia 12 ao dia 15. Porém, na verdade, na iminência do processo eleitoral, a gente liberou. Depois da votação, a polícia pôde prender os 3 indiciados. Agora a polícia procura identificar ainda pelo menos outros 5 integrantes da quadrilha, sendo 2 os criminosos que sequestraram as jovens. As famílias estão apavoradas. As meninas receberam novas ameaças e os pais já mandaram as vítimas para morar com parentes em outros estados. Eles estariam recebendo ameaças, né, e que algo mais grave poderia acontecer com as adolescentes, né? Os familiares, no primeiro momento, eles já retiraram essas jovens da cidade, né? Nós já nos colocamos à disposição, até pelo próprio governo do estado, no sentido de protegê-los, né? A família está analisando. Nós desejamos, em curto espaço de tempo, deixar tudo esclarecido e prender os demais integrantes.